E aí, pessoal, ontem eu acabei esquecendo de gravar a aula e aí eu resolvi hoje fazer essa gravação para que todos tenham acesso às explicações dos exercícios que foram enviados ontem pela manhã. Ok? Então não vamos demorar, vamos começar logo essas explicações. Essa primeira questão é uma questão da IGEDUC, né? E ela diz assim: julgue o item que se segue. O acento grave, a crase, ocorre quando há a fusão da conjunção a com o artigo feminino a, indicando contração e a economia de sons na língua escrita. Essa proposição ela está quase toda certa. Só que, na verdade, a gente sabe, quem está estudando para concurso precisa entender isso. A crase é a união da preposição a com o artigo feminino a. Não é a união de uma conjunção. Aliás, não tem nenhuma conjunção a. Nem existe conjunção a. É preciso prestar atenção nesse tipo de exercício, nos exercícios, né, de um modo geral, é óbvio. Por quê? Porque às vezes tem proposições que são certas, que estão com algum erro, e a gente lê muito na pressa, não presta atenção, e aí acaba, não pensa que não pode ser conjunção, tem que ser preposição. Então, por causa de deslizes, às vezes a pessoa sabe que é preposição, mas na hora de responder o exercício, a pessoa marca ali como certo, né, nesse tipo de exercício, marca ali como certo, porque foi um deslize de atenção. Às vezes as informações já estão lá, a pessoa sabe as informações e comete erros na hora de responder exercícios. Então, vamos prestar mais atenção e guardar. Quem não sabe realmente isso, quem não tem realmente essa informação, é guardar isso daí, de que a crase é a união de uma preposição com o artigo feminino. Por exemplo, o verbo assistir com sentido de ver, ele é considerado, exceto no Brasil, ele é considerado como verbo transitivo indireto e ele exige a preposição a. Então, pela gramática dos outros países que falam a língua portuguesa, seria assistir ao filme ou à novela. A com crase, né? A gente não pronuncia dois As assim, eu falei para marcar realmente. Mas aí tá escrito certo, é a economia de sons na língua, né? A economia dos fonemas. E aí acontece que com a crase, quando a gente tem o termo anterior exige uma preposição a e o termo posterior vem junto com o artigo feminino. E essa palavra então vai ter que ser feminina. Claro, existem algumas regras com relação à crase, e aí no decorrer dessa semana a gente vai ter outros exercícios, mas eu vou passar por todas as regras. Inicialmente, a gente precisa entender que a crase é a união de uma preposição com o artigo a, com o artigo feminino, ok? Então, essa daqui, número 1, a resposta tá errada, tá bom? Vamos pegar essa segunda questão aqui. O uso da crase, essa questão do Instituto Consulplan. O uso da crase na expressão à toa, presente na tirinha, está errado, pois não se utiliza crase em expressões, tá certo, pois utiliza crase na grafia pois se utiliza crase na grafia de expressões, está certo, pois deve utilizar a crase antes de palavras femininas, e está errado, pois toa não é feminino, por isso não deve adicionar crase ao artigo a. Crase ao artigo, né? Quer dizer, crase não é um acento, um sinal gráfico adicionado a não é dessa forma, assim. É a união, como eu acabei de explicar, a união da preposição com o artigo. Essa letra D, a gente acaba eliminando essa letra, assim, quase imediatamente, porque toa, a gente pensa assim, tá à toa. Toa é uma palavra masculina, então isso daí já sou estranho, não é uma palavra, falar que não é uma palavra feminina, já sou estranho, então a gente já elimina essa opção aí imediatamente. Falar que tá errado, tá bom, tá escrito na tirinha com a crase, e falar que essa crase tá errada, então já também desperta aí uma estranheza na gente. Não se utiliza crase em expressões, aí a gente tem uma relação aí entre a letra A e a letra B, porque a letra A fala que está errado, a letra B fala que está certo, e as duas estão justificando com a utilização da crase em expressões. A gente utiliza a crase em algumas expressões. Quais expressões? Nas expressões adverbiais femininas. Então, nas expressões adverbiais femininas, a gente usa a crase. E aí, a letra B, tanto na letra B quanto na letra a gente tem esse conflito aí, porque a letra A está falando, está errado porque não se utiliza a crase em expressões. Tá? A gente sabe que a gente utiliza a crase nas expressões adverbiais, né? Femininas. E a letra B está falando, tá certo, porque a gente utiliza a crase nas expressões adverbiais. E aí a gente tem um conflito aqui. Utiliza em qualquer expressão adverbial? Não, só nas adverbiais femininas. Então, aí a letra B ainda fica meio em suspenso, porque é uma possível resposta. Aí a letra C, certo, pois deve-se utilizar a crase antes de palavras femininas. Sinceramente, na minha opinião,
essa questão, ela não tem nenhuma afirmativa que está correta. E por que eu entendo que não tem nenhuma opção correta aqui? Eu entendo que não tem nenhuma opção correta, porque na letra C, se a gente afirmar também assim, a gente usa a crase antes de palavras femininas, a gente não vai usar a crase antes de todas as palavras femininas, né? A gente vai usar a crase antes de palavras femininas quando a gente tem a união da preposição com o artigo. Já ia falar conjunção. A união da preposição com o artigo. E aí, nesse caso, eu vejo aqui que nenhuma das alternativas está realmente correta. Então, quando eu fui fazer esse exercício, o que eu pensei aqui, na verdade, tá? A letra B parece correta, a letra C também parece correta, mas todas as duas alternativas estão incompletas. Eu sei que não pode ser a letra A, eu sei que não pode ser a letra B, mas a letra D, mas a letra C aqui a gente tem, utiliza crase em expressões, na grafia das expressões, é uma informação incompleta. Agora, falar também que a gente usa a crase antes de palavras femininas também é uma afirmativa incompleta. E aí eu volto lá no enunciado e falar o uso da crase na expressão à toa, presente na tirinha, está. E aí eu vou que hoje vou passar o dia à toa. Eu sei que isso daqui é uma expressão. E eu sei que a palavra seguinte é feminina, então seria, na verdade, o caso de pensar em qual das duas opções, dentro do que está sendo falado ali no enunciado, na tirinha, qual das duas opções está menos errada. Né? Porque fazer provas, fazer concurso, se preparar para o concurso, não se trata apenas da gente estudar conteúdos, da gente ficar ali, né, engolindo gramática, não é só isso. A gente tem também que saber se posicionar quando a gente encontra esse tipo de questão. E esse tipo de questão aqui é uma questão duvidosa. É uma questão duvidosa, porque as duas opções, nenhuma das duas opções que são possíveis, nenhuma das duas opções está realmente correta. Então a gente tem que fazer uma escolha. E aí, dentro dessa escolha, e considerando ainda que na letra A está falando não se utiliza crase em expressões, e aí na letra B está falando utiliza crase em expressões, e considerando que na letra D está falando que a palavra é uma palavra masculina, quer dizer, foi estabelecida aí uma oposição aí de ideias na letra A e B e na letra C e D. Né? Então a gente tem que analisar, tá? Não consigo encontrar aqui qual é a resposta correta. Vou voltar no enunciado, vou tentar ver se tem alguma informação ali que está passando para mim, né? E aí eu vou tentar encontrar qual que é a resposta correta. Eu marquei a letra C porque na verdade é uma afirmação que eu posso fazer com relação ao uso da crase. Eu posso afirmar que a crase é utilizada antes de palavras femininas. E na letra B, eu não posso fazer essa afirmação com relação ao uso da crase. Eu não posso afirmar, utiliza a crase na grafia de expressões. Não posso fazer essa afirmação, porque só de fazer essa afirmação já se trata de uma informação incompleta, de uma afirmação incompleta. Agora, na letra C, quando eu vou falar alguma coisa sobre a crase, né, sobre o uso da crase, eu posso afirmar que ela vai ser utilizada antes de palavras femininas. Então, foi isso que me fez, na verdade, marcar a letra C. Entenderam isso? Olha só, porque eu tenho duas opções e essas duas opções, elas são incompletas, elas estão aqui apresentando um problema. Então, eu tenho que escolher qual das duas me parece menos pior. E aí, o que me fez acertar essa resposta foi pensar, tá, eu posso afirmar a respeito da crase que ela é utilizada antes de palavras femininas. Agora, eu não posso afirmar a respeito do uso da crase que ela vai ser usada antes de expressões, porque essa segunda afirmação aí, ser utilizada antes de expressões, por si é uma informação, uma afirmação que está incompleta, que não tem uma resposta, não é uma resposta absoluta. Agora, se eu estou falando de crase, eu posso afirmar que a crase é utilizada antes de palavras femininas, tá bom? A crase também, vou aproveitar e já vou trazer isso daqui, né? A crase também pode ser utilizada antes de palavras masculinas em uma determinada situação, em uma única situação. Quando a gente estiver numa expressão que é como a gente tem aí uma omissão do termo moda de. Então, por exemplo, ele canta a moda de Roberto Carlos. Se eu omitir o moda de, então vai ficar ele canta a com crase Roberto Carlos. Aí eu tenho a crase antes de uma palavra masculina. É só nessa situação que a gente utiliza a crase antes de uma palavra masculina. Quando a gente está omitindo a expressão a moda de, a gente deixa só o a e omite o moda de, tá bom? Guarda essa informação aí a respeito da crase também. Vamos passar aqui para o exercício número 3.
Número 3, da banca Access, eu comecei a buscar mais exercícios por causa dessa banca, porque teve uma pessoa que me procurou no TikTok e essa pessoa estava falando dos exercícios de adjetivo da banca Access, que ela considera que esses exercícios sejam muito complicados. Realmente, eu peguei vários exercícios sobre o adjetivo dessa banca, depois que essa pessoa me procurou, e tentei ali encontrar um padrão dos tipos de exercício, de como que eles colocam essas respostas. Não consegui realmente, assim, na maioria, eu vi uma quantidade maior de respostas que estão pautadas num determinado fundamento, mas também vi situações em que eu não consegui entender o porquê das respostas, tá? Então, é o que acontece, é o que eu acabei de falar. Na hora que a gente fica na dúvida, a gente tem realmente que encontrar, que pensar ali qual que é a resposta que pode ser a resposta mais correta, ou a menos errada, tá? É isso, acho que menos errada ainda é até melhor. Então, vamos pensar aqui, olha só, esse exercício. Não vou nem ler o enunciado, né? Já falei isso outras vezes. Quem me acompanha nos grupos de estudo já sabe, né? Quem é do GLP Ouro já sabe que o que eu sempre digo. Primeiro, a gente lê o enunciado para a gente ter certeza até se vai ser necessário realmente a gente fazer a leitura do texto. Porque muitas vezes a informação é estritamente gramatical, não tem nem necessidade da gente fazer a leitura do texto, tá bom? Então, a gente vê aqui, olha, os termos sublinhados no período acima se classificam respectivamente como adjetivo. Aqui tem uma classificação de adjetivos e verbos. Então, vai ser verbo ou vai ser adjetivo. Em algumas situações, o verbo aqui, todos os 3 verbos, eles estão no particípio, e verbos no particípio podem assumir uma função adjetiva, dependendo do contexto. Aqui nesse caso desse exercício, quando eu olho aqui para haviam formulado, eu já identifico imediatamente que o formulado aqui é verbo, e porque ele está dentro de uma locução verbal. Tem 2 verbos, né, sendo utilizados com o sentido de um só verbo, está sendo utilizado dentro de uma locução verbal, então com certeza é verbo. Só que aqui, esse daqui é exatamente o tipo de exercício que a gente não sabe nunca se a banca vai fazer usar um padrão, um perfil de resposta ou outro. Como que eu pensei aqui, esse exercício foi separar em orações, separar por orações. Eu sei que as orações, elas têm que ter um verbo. Se eu for pensar em orações, eu tenho encerrado o processo eleitoral, é uma oração. Então, eu teria aqui uma compreensão de, o processo eleitoral foi encerrado, e se eu considerar a oração dessa forma, o processo eleitoral foi encerrado, e aí, nesse caso, o encerrado teria uma função adjetiva, uma função de predicativo. Só que pelo que eu percebi do perfil dessa banca, do padrão dessa banca para a caracterização da morfologia, né, da classificação enquanto classe de palavra, morfologicamente falando, ela geralmente vai pela classificação a classificação essencial, né? A classificação em essência, aquela classificação morfológica que a gente dá de imediato, desconsiderando muitas vezes as possibilidades dentro do contexto. Então, pensando desse jeito, aqui eu tenho 3 verbos. Isso é uma coisa que está bem clara. Mas a gente poderia pensar coisas diferentes aqui, né? Por isso que eu estou argumentando todas essas coisas. O encerrado aqui, então, ele está introduzindo uma oração, o verbo está introduzindo uma oração. E se a gente fosse fazer uma análise do contexto, esse encerrado, a gente teria a possibilidade de pensar nesse encerrado aí como um adjetivo. Não é o caso aqui, ele está sendo realmente interpretado como um verbo. Agora aqui, e entregue às candidaturas, esse entregue, ele não vai ser classificado de jeito nenhum como um predicativo, né? Porque ele está introduzindo, inclusive, um complemento, ele exige um complemento. Então, ele tem a função de verbo aqui, porque ele está, inclusive, exigindo um complemento, que é as candidaturas. Pensando só nesses 2, quer dizer, fiquei na dúvida ali na primeira, se eu vou colocar como verbo, se eu vou considerar como verbo, se eu vou considerar como adjetivo, fiquei nessa dúvida aí. Mas essa terceira opção, essa segunda aqui, com certeza é verbo, porque a gente tem uma locução verbal. Essa segunda aqui, eu vou analisar, e essa daqui também eu sei que é um verbo, porque, inclusive, está exigindo um complemento aqui, tá? Então, é verbo também. E aí, se a gente for analisar as opções, a gente tem verbo e verbo aqui nessa única opção, que é a letra C, tá? Então, aqui nessa primeira opção, a gente poderia ter esse conflito aí de determinação se é um predicativo ou se é o verbo da oração. E
Aí você ficaria assim, ah, não sei se esse primeiro é adjetivo, se esse primeiro é verbo, mas analisando as outras duas opções, a gente vê claramente que aqui é um verbo, né, por causa da locução, e aqui também é um verbo que, inclusive, está exigindo um complemento para ele, ok? Então, aí analisando as opções, a gente tem verbo e verbo, marquei a letra C, ok? Então, é um tipo de exercício que fica confuso, porque a gente não sabe, aqui a gente tem essa interpretação de ser um predicativo, inclusive não tem, né, é um verbo que tem um sentido em intransitivo, então ele nem está pedindo um complemento, poderia sim entender isso daqui como um adjetivo, como predicativo do sujeito. A questão número 4, assinale a opção em que a palavra destacada não pertence à classe gramatical das demais palavras. Aqui a gente tem, olha, na primeira opção, corpos humanos. Humanos é um substantivo e algumas vezes, dependendo dos contextos, é uma palavra que pode ser que vai assumir um sentido de adjetivo, né? Que é exatamente o que aconteceu aqui. Foi utilizado como um adjetivo, tá? Então, as palavras que estão destacadas aí, humanos, é um substantivo, mas aqui nesse contexto está sendo utilizado como adjetivo. Eu vou analisar as outras opções para saber qual que é a classificação morfológica e como que eu vou classificar morfologicamente essas palavras. Eu vou pular e vou passar para a letra C. Novos contextos. Novos já em si é um adjetivo, tá? Então, na letra A eu tinha aí um substantivo e eu vi que esse substantivo, nessa opção, ele eu sei que aqui nessa opção ele está sendo usado como um adjetivo, tá? Mas eu preciso entender qual que é a perspectiva da banca. Nessa questão, quando eu olho para a letra C, eu vejo novos contextos, eu sei que aqui é um adjetivo. Aí eu olho letra D, verdadeira, criatividade, verdadeira também é adjetivo. Então, como eu tenho que eliminar uma opção, e eu já vi na letra B que eu tenho ali menos opções, e opções também é substantivo, então eu tenho a letra A e a letra B com substantivos. Na letra A, o substantivo está sendo utilizado como adjetivo, na letra B ele tem realmente a função de substantivo. Na letra C, eu tenho um adjetivo. E aí eu já fico confuso, mas eu tenho a letra D que também tem a função de adjetivo. E aí já não bate. Então, eu sei agora que a banca está considerando que humanos é adjetivo, né? Está considerando dentro do contexto. E vou repetir isso, né? Vou repetir isso porque essa banca ela pode fazer essa classificação considerando apenas essa classificação morfológica essencial, sem considerar o contexto, ok? E aí a gente vê também rostos amados, e tem também essa questão aí do amados, que é um particípio que aqui tem uma função adjetiva muito clara, tá? Então a gente tem amados adjetivo, verdadeiro adjetivo, novos adjetivo e humanos como adjetivo também. E aí a gente tem menos opções. Ontem na aula, o Júlio, foi o Júlio, foi o Júlio. O Júlio questionou, tá aí o menos, aí é o quê? A gente ainda ficou discutindo durante a aula. Depois que acabou a aula, eu fui conversar com ele lá no privado e a gente estava discutindo. E aí, o que é o menos? O menos é um pronome indefinido. Ele tem essa função de pronome indefinido quando ele vai se referir a um substantivo, porque menos sendo advérbio, que é a classificação essencial, quando ele é advérbio, ele vai se referir a quê? Os advérbios se referem a verbos, adjetivos e a outros advérbios. Aqui a gente está estabelecendo a relação da palavra menos com um substantivo. E se a gente está estabelecendo relação com um substantivo, ele não pode, se ele tem uma relação com um substantivo, ele não pode ser advérbio. O que ele é? Ele é um pronome indefinido. E o menos, a palavra menos, vai exercer esse papel aí de demonstrativo quando ele está indicando uma quantidade menor de alguma coisa que é o substantivo a que ele está se referindo. Nesse caso, ele vai se referir ao substantivo, tá bom? Só uma explicação a mais de outra classe de palavra que está extrapolando, na verdade, a resposta da questão, né? A resposta da questão a gente já viu aí que é essa daqui, porque as outras opções são adjetivos. E questão número 5. Ninguém conhece melhor os seus interesses. Vou ver o que a questão quer. Eu já vi que tem uma palavra grifada ali, então eu li só aquele pedacinho da palavra grifada ali para entender. Ninguém conhece melhor os seus interesses. No fragmento acima, o termo destacado pertence à classe dos advérbios, classe dos adjetivos, classe dos substantivos, classe dos pronomes ou uma lista de palavras de realce. A gente sabe que existem palavras de realce, né? Palavras que são consideradas as palavras de realce. E nem não tem uma lista exata de palavras que são consideradas palavras de realce. A gente tem palavras que no decorrer ali a gente usa só para realçar
para enfatizar alguma coisa, são palavras de realce. Mas a gente não tem assim, uma lista estabelecida do que são essas palavras, depende muito do contexto comunicativo. E a gente não tem, nem é uma classe gramatical, né? Não é uma classe gramatical, essas palavras de realce não constituem uma classe gramatical. Então, a gente tem que determinar qual que é a classe ali. Ninguém conhece melhor os seus limites. Melhor é uma palavra comparativa, ela é usada sempre numa comparação. E ela pode comparar dois termos, ela pode comparar o advérbio bem e ela pode comparar o adjetivo bom. Então, na dúvida aqui para classificar, ninguém conhece melhor, ninguém conhece melhor os seus interesses. Esse melhor, ele está estabelecendo aí essa comparação com o advérbio bem ou está estabelecendo essa comparação com o adjetivo bom. Então a gente pensa, ninguém conhece bom os seus interesses ou ninguém conhece bem os seus interesses. Ninguém conhece bem, e bem é advérbio. Então esse comparativo aí, a palavra melhor como comparativo, aqui é um advérbio, porque está fazendo essa comparação aí com o advérbio bem, tá? Isso aí só em termos de estratégia de como que você vai classificar a palavra melhor. E em alguma situação, se estiver fazendo a comparação com a palavra bom, ela vai ter aí a função adjetiva e não a função adverbial, tá bom? Então, guarda isso daí. Se eu tiver que fazer uma identificação da palavra melhor, eu tenho que pensar, melhor é comparativo. Ele é comparativo de duas palavras, do advérbio bem e do adjetivo bom. Se eu posso substituir por bem, então a função do melhor é advérbio. E se eu posso substituir por bom, a função é adjetiva, ok? E esses foram os exercícios que foram enviados hoje, e para quem precisava aí de mais explicações, é sempre bom a gente ir repetindo essas informações. No decorrer da semana a gente vai ver outros exercícios falando de todas essas coisas que a gente falou hoje também. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã.